Bem, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, 19 de janeiro de 2023. Estamos recebendo nessa noite a nossa querida irmã, queridíssima irmã, Maria Martorelli, que é sempre uma alegria receber Maria na nossa casa. Maria chega e já mexe com o astral. Então, traz luz para a gente. E hoje, a Maria vai conversar conosco sobre esse livro maravilhoso, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Às quintas-feiras é o dia do nosso estudo do Evangelho. E hoje o nosso estudo será do capítulo 20, item 4, né? Capítulo 20, item 4, que vai tratar dos trabalhadores da última hora. Então, nós vamos conversar sobre a missão dos espíritas. Bem, tema bastante interessante. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a leitura do preparo e a prece. Denise, por favor. Denise, aumenta o seu volume. Pois é, eu tirei. Eu já não até tirei, né? Boa noite. Pronto, Rose? A nossa leitura de hoje, a leitura do nosso preparo, do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Caiu na lição 42. Ajude, mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá o seu objetivo. Mas ajude sempre. Então, Senhor, Pai amado, que nos envolve em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor e bondade, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, de coração a coração, para refletirmos sobre esses ensinamentos, sobre esse evangelho que o Senhor nos trouxe através do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos apreender, Senhor, que possamos refletir bastante e utilizar sempre no intuito de ajudar os nossos irmãos, ajudar aqueles que necessitam de nós. Podemos ajudar sempre. Então, Senhor, nós lhe pedimos, nós lhe rogamos que permaneça conosco, Senhor, dentro de nossos corações, em todos os lugares por onde estivermos. Que os nossos passos sejam orientados por nosso Mestre Jesus, envolvendo a todos ao nosso redor. Que possamos, Senhor, refletir a sua luz, o seu amor, a todos aqueles, mesmo aqueles que não conhecemos, mesmo distantes, que possamos sempre ajudar e servir a Ti, Senhor. Permaneça conosco e nos dê a sua permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, Pai. Muito obrigada. Graças Minha amiga Maria, obrigada, Denise. Amiga Maria, você tem até 19h30
para fazer as suas reflexões, suas considerações. Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Pode ligar teu microfone, Maria. Você tem até 19h30 para fazer as suas reflexões, tá bom? A palavra está com você. Eu acho que houve um probleminha aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que a Maria... Sim. Maria, pode ligar teu microfone? Deixa eu ver aqui, eu não sei se é esse. Não sei esse. Acho que eu abriu. Pronto. Abriu. Voltou? Voltou sim. Então tá. A tecnologia sempre faz essas coisas com a gente, né? Vira e mexe, é um botão que a gente aperta. Eu, então, que sou muito enrolada, é um negócio. Mas estamos aqui, com a graça de Deus. E eu preciso agradecer muito por essa oportunidade de vir a essa casa, que eu gosto tanto de estar com vocês. É uma energia boa, uma energia de humildade, positiva, né? Eu acho que Francisco de Assis, ele passa muito, toda vez que se menciona o nome dele, que se coloca o nome dele em algum lugar, em alguma situação, a energia que baixa é uma energia de humildade. Então, aqui estamos nós, e vamos, na paz do Senhor, na paz de Jesus, na paz de Deus, nosso Pai, iniciar as nossas reflexões de hoje. Hoje nós estamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Né? Quem são esses trabalhadores da última hora? Somos todos nós. Nós que estamos aqui vivenciando uma mudança planetária, uma mudança muito grande, em tempos muito difíceis, todos nós estamos sendo convocados a trabalhar na seara de Jesus. Mas o que é trabalhar na seara de Jesus? Eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que sair da minha vida, eu tenho que deixar meus problemas para lá para poder me dedicar somente à religião que eu escolhi ou à tarefa que eu resolvi desempenhar espiritualmente? Não. Nós temos que conseguir coordenar a nossa vida material com a nossa vida espiritual. Fazer as duas coisas, porque estamos aqui, estamos reencarnados no planeta Terra. Portanto, nós precisamos valorizar a reencarnação, valorizar o nosso corpo físico, lutar para que nós possamos ter conforto nessa vida, segurança financeira. Todos nós queremos isso, e isso faz parte da nossa caminhada. Mas o que nós não podemos é esquecer de que estamos aqui, mas que somos seres espirituais. Nós estamos morando aqui por um tempo, morando nesse corpo, morando nesse planeta. É uma moradia temporária. E como uma moradia temporária, nós temos que ter a consciência de que um dia nós vamos sair dela. E que quando sairmos dela, vão nos perguntar, e principalmente a nossa consciência vai nos perguntar o que fizemos enquanto estivemos aqui. Por isso é que o Evangelho é esse tratado que nos ensina a viver melhor, que nos ensina a aceitar a vida como ela se apresenta e a fazer tudo para que possamos melhorar em todos os níveis, no nível físico, na matéria, no nível emocional, no mental e no espiritual. Então, no Evangelho, nós temos respostas para tudo. E hoje nós vamos especificamente falar dessa missão dos espíritas, né? Porque, afinal de contas, se nós estamos aqui, nós estamos numa casa espírita, é porque nós adotamos para a nossa vida terrena a doutrina dos espíritos. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem que parar para pensar no que é o espiritismo.
antes de qualquer coisa. E Joana de Ângeles dá uma definição muito legal no livro Plenitude, que, aliás, é um livro, eu já falei dele várias vezes, até com vocês aqui, em outras oportunidades. É um livro muito, muito importante no sentido da gente aprender a lidar com o sofrimento. E quando ela fala do espiritismo nesse livro, ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês esse pedacinho. O espiritismo, em razão da sua complexa estrutura cultural, científica, moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, liberando as suas vítimas. Então, o espiritismo, né, que foi trabalhado, codificado por Kardec, né, essa doutrina dos espíritos, né, é algo que pode nos trazer uma grande consolação e uma grande capacidade de resolvermos as questões que nos fazem sofrer, de resolvermos o próprio sofrimento, né? Por quê? Porque o sofrimento nos amarra, o sofrimento nos oprime, o sofrimento nos segura, nos bloqueia. Então, nós temos que aprender, durante a vida terrena, a lidar com o sofrimento e fazer com que ele tenha uma intensidade menor. É aquilo que a gente sempre fala. A dor é inevitável, mas o sofrimento, ele vai ter o peso que você der a ele. Então, se você aumentar todo o volume, o que está acontecendo no mundo? É só a gente olhar para o lado, né, gente? Um mundo cheio de transtornos mentais, transtornos emocionais, transtornos físicos, muitas doenças acontecendo por conta do sofrimento que vai na alma de cada ser. E quando a gente se dedica ao espiritismo e passa a entender e a introjetar essa doutrina dos espíritos, nós conseguimos equacionar muito melhor o sofrimento e vamos nos libertando. Vamos nos libertando dos nossos nós, das nossas amarras, né? Ela fala também o seguinte, no livro Desperte e Seja Feliz. O espiritismo chega, neste momento grave, como resposta do céu generoso à terra aflita, oferecendo diretrizes, equipamentos e luzes que proporcionam paz. Então, o que o espiritismo faz? Qual é o objetivo dessa doutrina espírita? É mostrar para nós que o céu é generoso, que Deus é tudo, e que nós, como filhos de Deus, temos esse divino em nós, né? E é acessando a esse divino que nós podemos melhorar tudo que está à nossa volta e principalmente a nós mesmos. Então, o Espiritismo ele chegou para a gente como algo generoso que o céu nos ofereceu, né, para uma terra que é tão aflita desde lá atrás, o mundo velho, né, um mundo velho cheio de sofrimentos, o mundo velho cheio de problemas, né, passando por problemas incríveis, cheios de iniquidades, e o Espiritismo chegou justamente para que a gente pudesse, para que pudesse acontecer a luz dentro de todos esses problemas, né? Nos dando equipamentos morais para que nós possamos enfrentar tudo o que nos acontece e esse momento tão delicado do planeta Terra, nos deixando a paz. Então, a grande questão do Espiritismo é a consolação. Vocês veem que a maioria de nós, quando chega no centro espírita pela primeira vez,
Não chega porque leu o livrinho, achou interessante, ou fez alguma coisa interessante, ou... não. Chega porque a dor bateu à nossa porta, aquela dor mais terrível, a mais forte, um sofrimento atroz. Todos nós fomos bater na porta da casa espírita para ver se conseguíamos consolo para as nossas dores. Então, esse é o grande objetivo do Espiritismo. Consolar todos nós, sofredores da Terra, e apontar para algo maior. Mostrar, ó, não precisa ficar assim, a vida continua, você não vai morrer, né? Você vai ter oportunidade de voltar quantas vezes você precisar para o planeta. Então, pega mais leve com você mesmo, pega mais leve com as pessoas à sua volta, né? Porque somos espíritos. E se somos espíritos, somos feixes de energia pensante, como diz Joana de Ângeles. Feixe de energia pensante. E somos arquitetos de nós mesmos. Somos arquitetos do nosso próprio destino, né? Que a gente vai construindo conforme as nossas ações, conforme aquilo que fazemos, né? Somos seres de inteligência, né? A sede de inteligência, né, que mora em cada um de nós, ela existe. Somos inteligências, né? Então, somos self, indivíduo, espírito, eu profundo, individualidade, tudo isso para dizer a mesma coisa. Então, é importante que a gente veja o seguinte: nós estamos aqui por algum motivo especial. E esse motivo especial é a generosidade de Deus, é a bondade divina que nos permite estar aqui. E, justamente, o que Kardec fez aqui para nós foi pegar todas as informações que vinham desse além, que vinham desses espíritos, e fazer essa obra magnífica que nos dá a oportunidade de reavaliarmos as nossas vidas, as nossas ações, para que a gente possa se melhorar moralmente. E aí, então, nessa passagem do Evangelho, ele começa assim: Erasto, que é o espírito que ditou esse trecho, né? Erasto é um médium, um anjo da guarda ele se assina como anjo da guarda do médium, em Paris, em 1863. E ele começa a dizer: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Então, ele começa alertando para as mudanças que ocorrerão nesse planeta, porque estávamos vivendo uma situação, estamos até hoje, de muitas iniquidades, de muitos problemas, de muitas situações graves, da falta de moral, de princípios, de ética. Então, ele vem chamando logo a atenção da gente, né? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas. Então, ele aqui está dizendo que, na verdade, nós estamos aqui como uma última oportunidade, né? O Espiritismo nos apoia nesses momentos difíceis, ele nos dá suporte para esses momentos difíceis, de dores, de aflições, de preocupações,
doenças, dores de toda a ordem, moral, física, emocional, né? Esse momento de iniquidades em que as atrocidades estão conhecendo, a desorganização planetária está acontecendo, é um momento muito importante para cada um de nós que se diz espírita, porque a nós foi dado a luz dos espíritos. Os espíritos nos iluminaram, os espíritos trouxeram para nós a lucidez a respeito da vida verdadeira, que não é somente esse pedacinho que nós estamos aqui. A vida, ela é eterna, desde o momento que saímos das mãos do Criador para a de eterno. E a doutrina espírita, então, ela vem para consolar, para esclarecer. Ela é esclarecedora, ela é consoladora, ela é um chamado para que nós coloquemos a nossa fé em movimento para passar adiante. Então, assim, quem tem é engraçado porque eu falo muito isso com os meus alunos, né? Eu digo sempre para eles assim, queridos, quando a gente tem um conhecimento, a gente tem obrigação de passar adiante. Qualquer conhecimento. Nós não temos que reter nada. Inclusive, quando a gente fala de desapego, que as pessoas ligam muito somente às questões materiais, né? Eu preciso desapegar do dinheiro, eu preciso desapegar da casa, eu preciso desapegar do não sei o quê. Não, o desapego é algo muito maior. E o conhecimento, quando você passa um conhecimento, seja ele qual for, você está desapegando daquilo. Aquilo já não é mais só seu, ele é do mundo, ele é das pessoas. Então, quando você passa adiante tudo o que você sabe, aprendeu, introjetou da doutrina espírita, você que é espírita, nós, né? Estou falando você, imagina, nós que somos espíritas, né? É, na verdade, uma bênção e uma forma de se trabalhar na questão do desapego. Quanto consolo, gente, não existe no progresso, quando a gente acredita nessa lei natural, que é a lei do progresso, quando a gente acredita na reencarnação. Como é bom saber que evoluímos, como é bom saber que vamos seguir adiante, que nós vamos chegar naquela felicidade que todo mundo quer alcançar. E nós, que somos espíritas, sabemos disso. É um conhecimento que a gente carrega. E quando você acredita que essa vida continua e que você também tem outras oportunidades de reencarnar no planeta, fica muito mais fácil para suportar o sofrimento. Agora, imagina guardar isso só para você. Você não mostrar para as pessoas que isso existe. Claro que você não vai... Nós não vamos convencer ninguém de nada, mas nós podemos, sim, mostrar, fazer a nossa parte, mostrar o quanto acreditamos. Depois a gente vai até ver mais à frente as formas como a gente pode fazer isso, né? Passar adiante esse conhecimento. Lá no segundo parágrafo, ele diz assim: os verdadeiros adeptos do Espiritismo sois os eleitos de Deus. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. E de pregai a palavra divina. Então, é um convite explícito. Não está em meio termo, não está em meia palavra, está explícito. Ide e pregai a palavra divina. Agora, eu pergunto para a gente aqui refletir. Será que ide e pregai a palavra divina significa que todos nós temos que falar do Espiritismo, temos que dar palestras, temos que dar aulas?
Será? Não, gente. Não significa isso. Significa, sim, que todo espírita deve se posicionar. Todo espírita deve se posicionar. E se posicionar como? Primeiro, não negando a doutrina espírita. É muito comum, antigamente era mais, eu acho que agora, não sei se eu estou enganada, mas eu sinto que está abrindo um pouco mais o espaço para os espíritas. Mas ainda assim tem muito preconceito. Mas, algum tempo atrás, eu me lembro que as pessoas tinham vergonha de dizer que eram espíritas. Eu tinha amigas minhas que diziam, não vou falar, porque eu fui criada na Igreja Católica, o outro foi criado não sei aonde, e aí não falavam que eram espíritas. Por que que o espírita precisa se recolher? Não, a gente tem que assumir as verdades que estão no nosso eu. E se você é verdadeiramente, nós somos verdadeiramente espíritas, nós não podemos negar a doutrina espírita. Segunda forma de nos posicionarmos, cumprindo a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Que resume todas. A lei do amor, da justiça e da caridade. Está lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho, aqui no Evangelho, o tempo todo, essa lei de amor. Terceira forma de nos posicionarmos, fazendo o nosso trabalho interno, a nossa reforma íntima. Por quê? Por quê? Por que é uma forma de nos posicionarmos? Quando a gente mergulha, né, quando mergulhamos em nós mesmos, nós começamos a mudar, a perceber algumas coisas e começamos a mudar, a trabalhar algumas questões que nos incomodam em nós. E as pessoas que estão à nossa volta começam a perceber que a gente está mudando. Ou que a gente está mais feliz, que a gente está mais leve, que a gente está menos reclamão, está menos impaciente, está menos intolerante, está menos raivoso. E aí, olha o exemplo que nós estamos dando. Isso não é pregar a doutrina espírita? É pregar a doutrina espírita. À medida que vamos elevando o nosso padrão moral, nós estamos nos posicionando. Se eu vou melhorando sempre, combatendo em mim mesma todos os maus hábitos, todas as imperfeições, todos os erros, eu estou elevando o meu padrão moral, estou me modificando, né? Aí estou elevando o meu padrão moral e estou contaminando aqueles que estão à minha volta. Mesmo que aparentemente não. Mas você pode acreditar que deixou uma marca em alguém. Então, a voz de Deus, ela nos convoca à abnegação. Ela nos convoca a um estado de leveza maior, através da abnegação. E quando a gente fala sobre isso, a gente fica pensando, né? Mas como que eu vou chegar nas pessoas? Fazendo essas coisas que a gente falou até agora, se posicionando, né? E pregando, seja de que jeito for, o desapego aos avarentos. Ele fala aqui, Erasto fala aqui. O desapego aos avarentos, a mansidão aos déspotas e aos violentos, a abstinência aos dissolutos, que são aqueles pervertidos, libidinosos, né? Mesmo que, às vezes, parecem assim palavras jogadas fora, perdidas, mas nunca são. Nunca são, porque alguma semente fica. Em algum momento, aquilo vai tocar aquele coração, que pode não ser nessa vida,
nessa existência, mas pode ser em outra existência terrena. Vocês sabem o que significa pregar? Pregar significa colar. Olha que interessante. É levar uma mensagem, uma ideia para outra pessoa. Então, quando Erasto fala aqui da missão dos espíritas, de pregar, né, o espiritismo, ele não está dizendo necessariamente que você precisa ficar falando, lendo o evangelho para o outro. Não. Ele diz que você precisa incutir no outro uma ideia, uma mensagem. Pregar é colar. E a pregação não é sair pelas ruas, pegando as pessoas pelo braço para falar. Não é isso, né? Mas sim não se omitir quando houver oportunidade de se manifestar. É fazer aquilo que for necessário. Pregação pode ser para acalmar alguém, pode ser para aliviar uma dor de alguém, e isso pode acontecer através da palavra, quando se tem a oportunidade, mas pode ser também através do saber ouvir, porque só você ouvir alguém, essa pessoa desabafar com você, já é uma grande coisa. Ela já está, você já está colando nela uma ideia legal, uma ideia de atenção, uma ideia de que você se importa. Então, é isso que nós precisamos fazer o tempo todo. Estarmos atentos para que, de repente, a gente possa colar uma ideia nova em alguém que está sofrendo muito. Lá no parágrafo 3, ele fala do homem de boa fé. Ele diz assim, ó, sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Homens de boa fé. Será que somos homens de boa fé? Quais são os homens de boa fé? Homens de boa fé são os humildes, são aqueles que sabem, que reconhecem a sua pequenez diante de um universo tão grande. Não tem a ver com insignificância, hein, gente? Reconhecer a pequenez não significa que eu sou insignificante, né? Significa que eu sou humilde para reconhecer o quanto eu sou pequeno ainda, o quanto eu preciso desses espíritos, desse Pai maior, dessa oportunidade terrena, dessas mãos de amigos, o quanto eu preciso do outro aqui na Terra. Então, isso é que é ser homem de boa fé. Basta olhar para o céu, né, gente? Essa coisa grandiosa do universo, e sem orgulho, admitir a criação de Deus, e admitir que essa criação de Deus é infinita, que Ele é o Pai maior, que Ele nos dá as mãos, nos dá a mão em todos os momentos que precisamos, e que todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes precisam ser palavras e atitudes de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Portanto, a pregação não é somente no falar, dar aula, explicar, ou ficar falando para a pessoa o tempo todo. Nas nossas atitudes, nós podemos estar pregando o Espiritismo. Se alguém nos disser, puxa, que atitude legal que você teve ali, eu não tinha nem me tocado que eu podia fazer assim, olha que pregação legal que a gente fez numa hora dessa, né? Aí, lá no parágrafo
4, ele fala das emboscadas, e ele diz: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. Então, emboscadas aqui, como nos livrarmos? Que emboscadas são essas? É a própria emboscada das tentações, do mal, né? Nós estamos cercados de seres que ainda não conseguem vislumbrar algo maior e se detém naquele primitivismo bárbaro. E como que a gente pode escapar disso? Como que a gente pode escapar dessa violência de convivência com esses seres que têm essa moral tão ainda defasada, tão pequena ainda, tão primitiva ainda? Sintonizando com o bem. É a única forma. Porque é o que ele diz aqui. Somente lobos caem em armadilhas de lobos. Então, se nós nos sintonizarmos com o bem, com a espiritualidade maior, com pessoas que falam de coisas boas, se nós vibrarmos no bem, tivermos uma atitude do bem, então nós estaremos completamente sintonizados com o bem e nós não seremos atingidos por nada, nem pelo mal. O mal não nos atingirá, porque estaremos protegidos por essa sintonia. Aí, ele vem falando, no parágrafo 5, da mediunidade, né? Homens valorosos e diante de Deus, que mais felizes do que Tomé, credes sem pedirdes para ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide o Espírito de Deus que vos conduz. Mediunidade, gente, é instrumento de evolução quando bem usado. Mediunidade é uma forma de evoluirmos quando usamos a mediunidade bem. Aqui no livro dos médiuns, né, eu vou abrir aqui numa questão que eu separei, que é a 226, no capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, da influência moral do médium. E aí, na pergunta 226, primeira parte, diz assim: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Então, olha a pergunta. Para nós, muitos de nós aqui somos médiuns. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E aí a resposta dos espíritos: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. Isto é, todo mundo pode ser médium. Todos nós somos médiuns. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, assim, mediunidade, qualquer um pode ter. Por isso que a gente vê tantas pessoas numa situação muito precária em termos de mediunidade, porque usam mal aquela mediunidade. Agora, para a gente evoluir, aí vai depender da questão moral de cada médium. Como ele usa a mediunidade. Então, nós temos sempre que estarmos atentos a isso. Né? Como é que estamos usando a nossa mediunidade? Aí, lá no 7, Erasto fala assim: a fé e a virtude que transportará montanhas, disse Jesus. Contudo, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, jazem depositadas no coração dos homens
a impureza e todos os vícios decorrentes da impureza. Parti, então, com coragem, a fim de removerdes essa montanha da iniquidade, que as futuras gerações só devem conhecer como lenda, assim como vós, que só conheceis muito imperfeitamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Nós somos seres que precisamos estar atentos à importância da fé, à importância do seguir adiante, porque é a fé que significa confiança, no sentido bem amplo da confiança, é que pode nos remover todas essas iniquidades, todas essas montanhas. Porque as montanhas a que Jesus se refere são as montanhas das impurezas, dos vícios, da covardia moral, das perturbações morais e filosóficas, de todas as questões que nos movem aqui na Terra e que ainda são muito baixas na sua moralidade. Então, as montanhas que nós precisamos remover são essas montanhas, são as montanhas da iniquidade. A importância da fé é imensa, porque se a gente canalizar bem a fé, nós vamos canalizar bem todas as nossas condições psíquicas, todas as nossas possibilidades psíquicas, né? Na psique, o que comporta a psique? Os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos constituem a psique. Então, a gente canaliza esses pensamentos bem, canaliza esses sentimentos, essas emoções muito bem, quando realmente damos importância à fé, à confiança. Ela vibra interiormente e ela estimula a ação do bem, a ação protetora, a ação que vai colaborar com a sua própria evolução e com a evolução dos demais. A fé, ela nos energiza, ela vitaliza, ela gera uma energia super positiva em nós e à nossa volta. Uma forma de pregação é o desenvolvimento da nossa fé. Porque quando eu tenho uma fé sólida, uma confiança na vida, em Deus, em mim, eu contamino quem está à minha volta. Eu colo uma ideia no outro, uma ideia de que eu posso ser feliz, eu posso acreditar na vida, eu tenho algo para me apegar. E aí, quando você cola essa ideia no outro, às vezes você nem sabe que está colando, mas você está, pelo seu exemplo. Joana a fé, ela preenche muita alma, né? E Joana de Ângeles, ela fala umas coisas, assim, sensacionais sobre a fé, mas uma que eu gosto muito é essa aqui, ó. A fé é a estrela polar em noite escura, apontando o rumo para a vitória. É lindo, vou ler de novo. A fé é a estrela polar em noite escura, apontando o rumo para a vitória. Que lindo, né, gente? É uma luz, a fé é uma estrela, né? É luz que pode nos guiar neste mundo de provas e expiações no qual vivemos. Então, nós precisamos começar a tirar essas montanhas em nós. E para tirarmos essas montanhas, nós precisamos desenvolver a nossa fé. E para desenvolver a nossa fé, nós precisamos desenvolver a nossa humildade. Porque o ser humano se perde pelo orgulho, pela vaidade. Lá no parágrafo 8, ele fala das perturbações morais e filosóficas, né? E que está na hora
da luz divina, né? Que a luz divina vai aparecer sobre os dois mundos e que os espíritos são porta-voz do além. Eles fazem esse contato, essa ponte, essa intermediação entre nós e o Pai. Tanto é que, quando nós oramos, a gente tem muito hábito, né? A gente pede para Francisco de Assis, a gente pede para Clara, a gente pede para tantos espíritos aí que a gente conhece. Para quê? Para que eles possam fazer essa intermediação, para que eles sejam pontes, né? Lá no parágrafo 9, ele vai falar daqueles que não vão acreditar naquilo que nós estamos dizendo, nos céticos, naqueles que vão nos questionar o tempo todo, que vão duvidar da palavra divina, né? E ele fala que é mais fácil para alguém simples, para alguém humilde, entender, aceitar a palavra divina. Porque, às vezes, somos assim supra-sumo aqui na Terra, em termos de inteligência, de intelectualidade, de cultura, mas temos uma dificuldade na nossa inteligência espiritual. Vocês sabem que a inteligência, ela se divide em inteligência emocional, inteligência intelectual, que é o que todo mundo fala, o QI, né? E inteligência espiritual. Muitas vezes somos maravilhosos nessa inteligência intelectual, mas somos fracos da inteligência emocional ou fracos da inteligência espiritual. Então, isso é preciso, assim, coragem, na verdade, para lutar contra nós mesmos, para travar essa batalha, né, do nosso ego com o nosso self. Porque pelo ego a gente fica muito voltado só para o aqui, para o agora, para nosso próprio umbigo. Mas o self, que é o espírito, ele quer se libertar. Ele quer agradecer, ele quer seguir o caminho da verdade. E muitas vezes a gente, com a nossa personalidade do momento, ficamos amarrando esse espírito, né? Ficamos amarrando o espírito. Então, para terminar, ele faz uma pergunta: se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, por meio de que sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Aí, os que se acham no bom caminho, né? Os que se acham no bom caminho são aqueles que praticam a verdadeira caridade, consolam os aflitos, amam o próximo, são abnegados, cumprem a lei de Deus, que é a lei do amor, e vencem a si mesmos. Então, meus amigos, para fechar mesmo, que está na nossa hora, fica aqui a reflexão. Será que nós estamos pregando? Será que estamos cumprindo a nossa missão como espíritas? Será que nós não estamos nos fechando? Então, vamos começar a rever essas coisas dentro de nós, para que nós possamos abrir energia e pregar para todos, não obrigando sempre as pessoas a nos ouvir, mas sabendo ouvir, sabendo ter atitudes íntegras, desenvolvendo o nosso lado moral, desenvolvendo a nossa fé, para contaminarmos todos aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigada por terem me ouvido, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Obrigada, minha amiga querida, realmente. Obrigada a você. Temos muita coisa a refletir. Esse evangelho abençoado está sempre aqui a nos trazer novas revelações a cada momento que nós lemos uma página, que lemos um parágrafo, nós conseguimos vislumbrar algo
que venha nos auxiliar na nossa caminhada, né? E nós ainda temos muito que caminhar. Então, muito obrigado, ó. Um beijo no seu coração e que você possa sempre estar aqui conosco, nos auxiliando a enxergar um pouquinho melhor esses ensinos do Mestre Jesus e os ensinos dos Espíritos. Bem, meus irmãos... Eu que agradeço muito. Nós é que te agradecemos, Maria. Nós estamos encerrando aqui nossa reunião, lembrando a todos que segunda-feira, dia 23 de janeiro, às 16 horas, nós reiniciaremos os nossos estudos doutrinários. Então, segunda-feira, às 16 horas, teremos o estudo do Livro dos Espíritos e depois o estudo do livro da Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. Eu já estava ansiosa, já não aguentava mais essas férias que nós passamos aí para dar descansadinha, mas vai dando a gente vai sentindo falta, né? Daquele estudo sistematizado, aquele estudo contínuo que a gente faz toda semana. Então, eu já estava meio ansiosa para retornar aos estudos. Então, nesse momento que nós estamos aqui agradecendo a Deus essa oportunidade, eu vou pedir para a nossa irmã Rosane fazer a nossa prece de agradecimento. Rosane, por favor. Oi, Rose. Tá bom. Bem, meus irmãos, nós já estamos conectados com o Pai, nós já estamos conectados a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, a Francisco de Assis, que vem nos inspirar a ir e a pregar o Evangelho. Senhor, que o que foi escutado hoje, mais uma vez, possa nos fazer refletir em como fazer. Mais uma vez, lembrando, meu Pai, lembrando de Francisco, que já nos informava, muito antes dos Espíritos nos esclarecerem, que para pregar o Evangelho, bastava as nossas atitudes, bastava nosso trato com o próximo. E, se necessário, Pai, nós poderíamos usar as palavras. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, por mais esse momento, onde nós, trabalhadores, Senhor, da última hora, não por benefício, por merecimento, mas da última hora, porque não aprendemos na primeira hora, não aprendemos nas outras horas. Mas hoje estamos aqui, Senhor, na última hora, pedindo mais uma vez que esteja conosco, nos apoiando, para que essa última hora, Senhor, seja a última hora. Obrigada, Pai. Pedimos a permissão para terminarmos a nossa jornada da noite de hoje e nos ajude, Senhor, a na semana que vem, a casa de Francisco de Assis esteja iluminada para receber a todos nós, encarnados e desencarnados, para estarmos na nossa peregrinação junto ao Jesus, em caminho em direção ao Pai. Fique conosco todos aqueles que querem esse conhecimento, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Obrigado, minha amiga. Bem, meus irmãos, estamos nos despedindo aqui. Desejamos a todos uma boa noite de muita paz, de muita luz, de muito amor. Ó, um beijo no coração. Jorge, Beijo, Maria. Abraço, Maria. Parabéns. Espetacular a lição de hoje, hein? Maridez, ó. Tchau, gente. Obrigada, Maria. Maria, um abraço. Tudo de bom. Tchau. A palestra de hoje, para que nós nos conscientizemos de que somos pregadores. Se Deus quiser, tá bom? Que Francisco de Assis ilumine a todos. Fiquem em paz. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Maria. Fique com Deus. Foi excelente.